Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Estou feliz de estar nessa manhã com os irmãos, podendo trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Já fui muito impactada pelos louvores. Eu sou assim, pastor, eu choro mesmo. Eu sou a manteiga derretida, irmãos. Aonde eu estou, quando eu sinto a presença de Deus, porque às vezes tem crente que tem vergonha de chorar, sabia? Tem vergonha de chorar. Tem, irmãos. Tem crente que tem vergonha de dar glória a Deus. Mas bom é estar na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque tem momentos que a gente precisa tanto sentir o abraço, o amor. A gente precisa sentir quando Jesus fala assim, olha, eu te amo. Nessa peleja eu estou contigo. Isso fortalece o nosso coração, a nossa alma. A gente vê o cuidado de Deus com as nossas vidas. E eu glorifico ao Senhor, irmãos, porque a casa está cheia. Uma consagração abençoada pela manhã. Irmãos, eu estou sem dormir. Eu vim da vigília. Nós estávamos em vigília essa noite. E eu falei, Jesus, me sacode ali, porque às vezes o sono quer bater. Mas Deus é bom, Deus é bom. Uma vigília abençoada que tivemos ali na nossa igreja. Deus falou de uma forma muito tremenda nesta madrugada. E pela manhã agora, Deus também através dos louvores, da oração. Meu Deus, irmãos, que coisa boa. É o privilégio de poder estar na presença de Deus. Porque sabemos que agora lá na UTI tem pessoas gemendo e lutando com a vida, pedindo uma segunda chance ao Senhor. E muitos ali no presídio sofrendo por um erro da vida. Mas nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, na presença de Deus, podendo adorar. Irmão, nós temos liberdade. E nós sabemos que a igreja Canaã, ela te dá liberdade para adorar. Então, adore a Deus nesta manhã, irmãos. Abra a tua boca. Se você tem vontade de chorar, chore. Se você tem vontade de pular, irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui de uma forma tão tremenda. Nós podemos sentir o toque do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Adore a Deus em nome de Jesus, aleluia. Irmão, sem perca de tempo, o Senhor me deu uma palavra para esta manhã, que se encontra no Novo Testamento, Mateus, capítulo 25, irmãos. Eu pedi confirmação ao Senhor, na madrugada, e nesta manhã também orando, através das orações dos pastores, eu entendi que Deus queria realmente que fosse falado esta mensagem aos irmãos nesta manhã, amém? Mateus capítulo 5, que tem como título, o sermão profético, continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas, e tardando o esposo, tonesquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Amém, meus irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estava analisando esta palavra e todas as vezes quando nós oramos ao Senhor, porque eu ouço às vezes as pessoas dizer assim, irmãos, de mim eu não tenho nada. Irmãos, eu já sou o contrário. Eu tenho, pastor, eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho uma fonte. E essa fonte, irmãos, ela é uma fonte inesgotável. E essa fonte, quando ela é aberta, Deus, ele derrama das suas bênçãos, Deus, ele derrama da sua
cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele entra onde você não pode entrar, Ele faz o que você não pode fazer, Ele cura porque Ele é além da medicina, Ele trabalha no meio da nossa família porque Ele é um Deus terrível. E a Bíblia vai nos dizer, nesta parábola dessas 10 virgens, haviam 5 loucas e 5 prudentes. Essas 5 prudentes também estavam na igreja. Essas 5 loucas também estavam na igreja. Talvez elas vinham para o culto da adoração, da consagração pela manhã. Elas vinham buscar a Deus. Elas tinham as suas lamparinas. Elas oravam, elas clamavam, elas entendiam o trabalhar da obra. Mas o Senhor, nesta parábola, irmãos, é algo muito forte ao nosso coração, porque Ele faz uma separação, a separação de 5 prudentes e a separação de 5 loucas. E nós entendemos, porque Jesus disse que no meio da igreja iria ter trigo, iria ter joio, mas no grande dia, quando a trombeta tocar, Ele iria fazer essa separação. Por quê, irmãos? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a intimidade que nós temos com Ele e a nossa busca. E o nosso descanso, irmãos, não é nessa terra. O nosso descanso será na glória. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, quando Ele buscar uma igreja adornada, limpa, santa, santificada na tua presença. E muitas das vezes a gente olha e fala: Deus, o negócio está tão difícil, está tão estreito. Mas Senhor, Ele trabalha de uma maneira diferente muitas das vezes nas nossas vidas, pastora Lloyd. Sabemos que Deus, Ele é Deus de monte, é Deus de vale e é Deus de deserto. Mas eu quero dizer para ti, mesmo que Ele esteja contigo no monte, não desista. Mesmo quando Ele esteja contigo no vale, não desista. Se Ele te colocou no deserto, também não desista. Porque Ele sabe, irmãos, a maneira de trabalhar. Ele sabe a maneira de conduzir a situação. Ele está aqui, Ele ouve a nossa oração e o nosso gemido. Haviam 5 prudentes, mulheres, irmãos, que tinham azeite. E o que é o azeite? É o Espírito Santo de Deus. Azeite, irmãos, não se compra, azeite não se vende. Azeite, ele é conquistado no jejum e na oração. Quando nós temos uma vida de consagração com Deus, ainda que muitas das vezes o inimigo ele se levanta para nos abater, quando temos uma vida com Deus, o adversário bate em retirada. E eu tenho percebido, irmãos, nesses últimos dias, que muitas igrejas estão doentes. Doente porque já não tem mais força para orar. Doente porque já não consegue ouvir a voz do Senhor. E quando eu estava orando, eu observei quando o pastor disse: Senhor, pastor Anderson, eu achei tremendo. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, porque há muitas vozes. E muitas vozes têm perturbado, têm trazido divisão. Mas quando a tua voz, Senhor, ela está no ambiente, nós sentimos a tua presença e sabemos que o Senhor está conosco. Uma oração, irmãos, tão simples, onde o servo do Senhor dizia: Deus, a tua voz, Senhor, porque a tua voz não me deixa confundido, Deus. A tua voz, Senhor, porque a tua voz, ó Deus, quando eu escuto, eu sei que o Senhor está comigo, Senhor. Seja no monte, seja no vale, ou seja no deserto, mas a tua voz, é a tua voz, Senhor. Quando eu ouço ela, o meu coração se acalma, mesmo na tribulação. É a tua voz, é a tua voz que me sustenta. Quando eu olho, Senhor, e já não vejo saída. Porque Moisés, irmãos, quando ele estava saindo com o povo da terra do Egito para a terra de Canaã, chega um determinado momento, ele para em frente àquele mar, ele não vê mais saída, ele vê montanhas rochosas, atrás ele vê Faraó, e na concepção humana dele, eu creio que ele pensou: Deus, foi tanta luta, tanta tribulação, 10 pragas, Senhor, foi, Senhor, lançada sobre o Egito, mas eu não creio
vai me deixar morrer nessa situação. Deus, eu creio que ainda há uma saída. Deus, Ele quer, irmãos, que nós venhamos ter confiança, determinação, e que nós venhamos ter uma vida de oração. A igreja, ela não vai vencer se não tiver uma vida de oração, de consagração. O que sustenta, irmãos, a igreja de Cristo é uma vida regrada em oração, é uma vida regrada em Deus, nesta manhã, Ele está levantando pessoas neste lugar. Ele está te dando uma injeção de ânimo, porque talvez você parou, talvez você olhou para a situação, para a tempestade, para a circunstância, e isso te fez parar, irmão. Mas eu quero te dizer nessa manhã, nada pode nos parar quando Jesus de Nazaré está à frente. Deus até permitiu Moisés dar uma olhadinha, e quando ele olhou, ele disse: Senhor, está nas tuas mãos. Mas Deus, Ele é estrategista, e naquele momento Ele abre o mar, e o povo passa em seco. O Senhor, Ele tem falado, irmãos, com as nossas vidas de uma forma tão terrível. Tem nos dado revelações, tem nos guardado e não tem nos deixado faltar. Não adianta, irmãos, a gente ter uma vida tão cheia de tantas coisas, mas o que nós necessitamos mesmo é a presença de Deus na nossa vida, porque a presença de Deus na nossa vida, ela nos faz entender, irmãos, que nenhuma luta é maior do que a presença dEle na nossa vida. Aquelas mulheres, elas faziam a obra, elas ouviam a palavra de Deus, elas estavam no culto, participavam do culto, adoravam a Deus. Mas a Bíblia vai dizer no verso 6, mas à meia-noite, houve-se um clamor, aí veio o esposo. Sabe qual é a nossa preocupação, pastor Anderson? Muitos crentes nos dias de hoje acham que Jesus não vai voltar. Continua levando uma vida da maneira que acha que deve levar, mas o Senhor vai perdoar, mas o Senhor sabe da minha fraqueza, mas Ele sabe como eu estou, irmãos, Ele sabe mesmo, mas Ele quer uma posição. Ele quer uma posição, porque quando não se tem azeite, irmãos, a nossa alma, ela está morta. Oração é combustível para a alma. Quando oramos, temos vida com Deus e conseguimos passar as aflições da vida. Tu sabe, pastor, que algumas pessoas saíram deste lugar, mas Deus está trazendo de volta. Porque é projeto de Deus. Sabe que saiu até sem direção, o negócio foi estreito, doeu, machucou, mas agora o Senhor está dizendo, é para voltar com pressa. E eu vejo a tenda se alargando. Não é só essa. O Senhor diz, é um novo começo, uma página virada. Eu vejo placa, e eu olhava e eu dizia, Deus, o que são essas placas? E o Senhor dizia, novas igrejas. Tu está perguntando a Deus, pedindo confirmação, e o Senhor manda te dizer nesta manhã, tu ouve a minha voz, conhece, já te livrei de enfermidade, perseguição, calúnia, mas chegou o momento de muitos ver, até dizem assim, ele tem medo, só tu sabe o que tu passou na para chegar aqui, mas o meu Deus manda te dizer, começa a fazer os projetos, pergunta Deus, qual vai ser os bairros, aqui sede, fora daqui na eu vejo Deus alargando na oh Deus de graça.
E há um povo sendo levantado nesse lugar. E o meu Senhor diz que é um povo valente. Nabadai candarabasudi que andarai. Vou eu levantar mais. Andacandarabassou pastores. Teque. Tacandarabasudi que andarai. Evangelista, missionários. Porque grande na candarabassou é a caminhada. Na candasudi que andarabaixéria. Neque assudi que andarabassou decai. Eu sou o teu Senhor, na caço de biquite quer, na mandacandá já te livrei, na caço de candarai, da aflição da alma, da angústia, na caço de que andarai, te levantei na caço de que andarai, e coloquei na maçã de cai uma autoridade, uma chave que só tu pode abrir na caço de que andarai, e digo para ti nesta manhã, sou eu o Senhor que faço, sou eu o Senhor que abro. Tu tem pedido um projeto no teu coração e tu tem falado: Deus, eu creio, Senhor, só quero confirmação se é para avançar. E o meu Deus manda te dizer nesta manhã: tô eu te dando chave, tô eu te dando porta aberta para tu avançar na caçoderrai. O adversário da tua alma muitas das vezes tenta tocar na tua saúde. Eu vejo uma pressão na tua cabeça, mas o meu Deus manda te dizer nesta manhã: sou eu que te guardo, sou eu que te livro, sou eu que te envio, sou eu que trago, sou eu que quebro o laço sobre a tua vida, sou eu que te exalto na sedecaçu de que andarabacé. Ela nascodai. Quem tem azeite suporta a provação, irmãos. Quem tem azeite ouve a voz do noivo. Quem tem azeite tem compromisso com a obra, não coloca obstáculo. Porque o nosso descanso não é aqui, irmãos. Mas hoje eu estou cansada. Mas hoje eu não vou. E o inimigo devagarzinho, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando. E quando você vê, você já não tem força mais para orar. Não tem força mais para buscar. Não tem força mais para vir à igreja. As prudentes estavam sempre vigilantes, na torre de vigia. Porque o azeite, ele nos dá condição para suportar as adversidades da vida. Mas havia 5 loucas que louvavam a Deus, que faziam a obra de Deus de qualquer jeito. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que no grande dia o Senhor vai tocar a trombeta e Ele vai buscar uma igreja disposta. Uma igreja sarada, limpa. Uma igreja sem mácula, sem mancha alguma. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Diga ao meu povo, Josué, santificai-vos. Diga ao meu povo, levantai-vos, porque eu não falo com ninguém prostrado. Levantai-vos. Levantai-vos, irmãos. Para com esse negócio. Eu não consigo mais, eu não tenho força. E o adversário está arrebentando a tua casa. Irmã, eu não consigo orar mais. E a pomba gira levando o seu marido embora. Irmã, eu já não tenho mais força. E o adversário levando o seu filho para o mundo da droga, da prostituição, do engano, do ocultismo. Crente achando, irmãos, que tudo pode. Eu escutei essa semana, mas irmã, qual é o problema do Halloween? Ocultismo, feitiçaria. Quantas crianças nessa semana somem para sacrifício humano, e as pessoas estão com a mente cauterizada. Não pode, irmão. Com Deus é sim, sim, não, não.
pastor diz, é procedência maligna. Irmãos, não é fácil ser crente, pastor. Meu Deus do céu. Não é fácil. Tem hora que a gente geme demais. Tem hora que é uma dor terrível. Tem hora que a gente se sente sozinho. Tem hora que a gente está no meio do povo, mas a gente não está entendendo. E Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus está movendo. É luta travada, irmãos. Mas Jesus, Ele está conosco. Ele está conosco para nos fortalecer, para nos dar vitória, para nos encher da Tua graça, do Teu poder. Ele quer que a gente se levante, mas se levante com força. Ele não vem buscar uma igreja fraca, Ele vem buscar uma igreja forte. Forte em oração, forte em busca, forte em determinação. Se Jesus falou, eu vou obedecer. Se Jesus falou, eu vou crer, porque Ele está no comando da minha vida. Quando o noivo vem, as loucas vão se desesperar. E elas vão diante das prudentes e vão solicitar azeite. Porque a porta vai fechar, a oportunidade vai passar, e elas vão se desesperar, e elas vão diante das prudentes e vão dizer: nos dá do vosso azeite. Mas as prudentes, que passou prova, humilhação, calúnia, que permaneceu na presença de Deus, vai olhar para elas e vai dizer: não, ide aos que vendem e comprai. Azeite não se compra de um dia para o outro. Azeite se conquista dia a dia. Azeite não se dá e nem se empresta. Azeite é vida com Deus. Eu me lembro nesses dias passados, Deus, quando Ele vai fazer algo na nossa vida, pastora Lloyd, Ele nos avisa. E é uma manhã de consagração, irmãos. E Deus tocava o meu coração. E nesses dias passados, alguns 2 meses passados, Deus disse: filha, tu vai passar um vento muito forte. O vento que tu vai passar vai mexer com a tua estrutura. Mas eu estou contigo no vento. Irmãos, quem é que quer ouvir isso? Senhor, que vento é esse? De onde vem? O que é que está acontecendo? Jesus, me ajuda. Parece que o desespero às vezes quer entrar dentro do nosso coração. Irmãos, esse negócio de super-homem, super-mulher, o melhor pregador, o melhor levita, não existe. Nós estamos limitados na presença de Deus. Se Ele não abrir a nossa boca, não sai nada. Se Ele não abrir a boca do levita, não sai nada. É Ele. Pregador de tal é muito usado por Deus. Você viu a irmã louvando, meu Deus do céu? Se Deus não é na vida dele, irmão, não é nada. Nada. Eu nunca me apeguei a essas coisas. Tu vai lá porque é fulano de tal. Eu falo, meu Deus, e se Jesus não estiver lá? Jesus, o que é que eu vou fazer lá, Jesus? Jesus está lá? Tá, então eu vou. Porque eu preciso dele, irmão. Eu preciso da resposta dele, do amor dele, do carinho dele, do afeto dele. Eu preciso do livramento dele. É Ele. E estou em casa, terminando um congresso. Chego em casa. Daí meu irmão liga, olha, o pai sumiu e não acha, e não acha. Por fim, eu vou resumir para você entender.
Quando é bom ter azeite guardado, porque quem tem azeite suporta o dia da provação, mas quem não tem azeite, irmão, enlouquece. Por isso que você vê muitas pessoas se matando, muitas pessoas tirando a sua própria vida, muitas pessoas desistindo do casamento, porque não suporta, porque não tem azeite. É necessário o azeite na nossa vida, é necessário ter uma intimidade com Deus. Deus está batendo nessa tecla nessa manhã, porque eu vejo pessoas nesse lugar que Deus está separando para uma grande obra, mas é necessário o azeite. Sem o azeite não vai suportar as aflições e as lutas, não vai. Aí o irmão liga, não precisa desesperar, mas nosso pai levou uma facada, não é para desesperar não, viu pastor, só levou uma facada. Saí toda descabelada de casa, irmãos, corri para o hospital. Quando cheguei ali na emergência do hospital, meu pai tinha levado 9 facadas, ele tinha sangue do pé da cabeça aos fios. Quando eu olhei, eu falei, Deus. E uma experiência que eu tive, quando você vai orar para uma pessoa que não é da sua família, você tem uma autoridade de Deus. Mas quando é alguém da tua família, um pai, uma mãe, um filho, um esposo, parece que aquilo mexe dentro de você e parece que você recua. E ali, eu estava na sala da emergência, e a médica e a enfermeira ali costurando, e ele ali delirando, perdeu muito sangue. E eu dizia, Deus, me sustenta, Senhor, me sustenta. Porque o Senhor disse que é plano de salvação e eu creio. Ainda que o homem diz ao contrário, Senhor, eu ainda prevaleço com a última palavra que o Senhor deu ao meu coração. É plano de salvação. O adversário não vai ceifar. Aí termina, fica na sala de observação, ele tem uma convulsão, o espírito da morte se apresenta, e o Espírito Santo fala para mim, repreende, porque o espírito da morte está aqui, quer levar. E eu na hora, irmãos, fiquei olhando, desesperada, vendo a morte, vendo ele indo, e eu botei a mão na cabeça, orei, repreendi, e quando eu repreendi, autoridade do Espírito Santo de Deus, ele voltou, ele olhou para mim assim e desmaiou, porque ele estava muito fraco, e aí foi aquela correria daquelas enfermeiras, e aí me tiraram dali, eu fui para fora, irmãos, porque tem hora que a gente quer se mostrar forte, mas tem hora que não dá. Saí dali, fiquei do lado de fora, desabei. Bom é ter amigos. Ai, chega amigos, os crentes é uma bênção, e ora com você, irmão, nós estamos juntos nessa guerra, Deus vai dar vitória, glória a Deus, aleluia, está fora de perigo, Deus deu livramento para a glória de Deus, é projeto de salvação e eu creio, no tempo determinado Deus vai fazer, porque o adversário falou ao meu ouvido assim, eu vou levar, eu disse não Deus, o Senhor é Deus de misericórdia, porque a minha mãe morreu nos meus braços, e eu disse Deus, eu não aceito do meu pai morrer nos meus braços. Falei, Senhor, a minha mãe morreu nos seus braços, foi desejo do teu coração, Senhor, mas eu não aceito perder ele também nos meus braços, Senhor. Passa-se um tempo, irmãos, uns 15 dias eu tive um começo de infarto. É o vale, Jesus falou, é o vale. Chego no hospital com começo de infarto. Passa-se um tempo, a minha filha pegam dentro da escola e batem nela dentro da escola, perseguição, e eu disse, Deus, é o vale, Senhor. Vale que o Senhor disse que eu ia passar, mas Senhor me sustenta, porque através desse vale, Senhor, eu vou glorificar o teu nome, através desse vale muitos vão ver que o Senhor é Deus, muitos vão entender o que o Senhor está fazendo, é o vale, é perseguição, é calúnia, mas é o vale, irmão, é o vale para te fortalecer, Deus
Deus, Ele quer que você confie nele. Muitas pessoas estão apegadas na oração de A, de B. Não, Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele. Entre no teu quarto, irmão, tranque a porta, ora ao Senhor teu Deus, que Ele vai esclarecer o que o adversário está fazendo no meio da tua família. Irmã, eu não tenho força. Nesta manhã você vai pedir força a Deus. Nesta manhã você vai se levantar, porque o Senhor vai te dar vitória nessa peleja. Tem pessoas aqui nesta manhã desesperada, já não consegue mais acreditar. Mas Deus manda te dizer nessa manhã, irmãos, passe o que passar, o vale que passar, o Senhor está com você. Quando elas vão buscar azeite, não havia mais azeite, é o desespero. E quando o desespero entra, pastor, muitos tomam decisões precipitadas, aonde Deus fala não e você vai e faz sim. Quantas pessoas têm pagado preço porque está tomando decisão precipitada? Quantas pessoas, irmãos, estão anêmicas espiritualmente? Mas o Senhor nesta manhã, Ele está nos renovando. O Senhor nesta manhã, Ele está trabalhando de uma forma terrível, aonde muitas das vezes você não está entendendo, mas Ele está entrando em lugares que você nem imagina. Tem provisão de Deus, tem socorro de Deus, tem abundância de Deus, mas o Senhor está dizendo nesta manhã: desce, desce porque eu quero te renovar, desce porque eu quero te usar, desce porque eu quero ter um particular contigo nessa manhã, desce, desce, desce. O Senhor nessa manhã nos chama, irmãos, para descer na olaria. Quando Ele chamou Jeremias, Ele disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque eu preciso te esclarecer algumas coisas. Quando Ele chama Ezequiel no capítulo 2, Ele diz: Ezequiel, filho do homem, se levanta e põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Coma do rolo, porque eu vou te enviar a casa rebelde. Mas é necessário se levantar. Deus não fala com ninguém prostrado. Ele diz: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada, irmãos, ela representa a clareza na nossa vida. Porque tem alguns lugares que está treva e você não está conseguindo enxergar. Mas o Senhor, Ele está colocando essa lâmpada no seu caminho para clarear. Ele está clareando o caminho para você passar. Você não vai tropeçar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está te dando livramento nesta manhã. Não tem azeite, a porta se fechou, o anticristo está à porta, trabalhando incessantemente contra a igreja de Cristo. E se o povo se unir, e se o povo clamar, Deus trará socorro, providência, abrirá fonte para jorrar. E quando Ele jorra, irmãos, a água limpa, purifica, cura. A água representa a palavra de Deus em nossas vidas. Eu preciso da palavra de Deus. Oséias disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque não tem buscado
buscado conhecimento nas Sagradas Escrituras. Quando eu abro a Bíblia me dá sono. Quando eu abro a palavra eu não entendo nada, eu fico nervoso, angustiado. Eu fecho porque eu não entendo. Entende, irmãos? Pede sabedoria a Deus, estratégia a Deus. Desce na olaria de Jeová. Quando você abrir a palavra, Ele vai te esclarecer. É a palavra de Deus, irmãos, que permanece na nossa vida. Deus tem dons de maravilha, prodígios e sinais. Ele cura, Ele liberta, Ele usa em profecia, dom de maravilhas. Mas o que prevalece na vida do crente é a palavra. A palavra não te engana, a palavra não mente. A palavra é fonte inesgotável para a nossa vida. É a palavra do Senhor. É a palavra. É ela. É ela. Porque quando esse livro está fechado, ele é um livro fechado. Mas quando nós abrimos, é a boca de Deus para nos orientar, para nos dar força, para nos dar vigor. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vem. E aqui vai dizendo: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. E quantas pessoas, irmãos, estão com as lâmpadas apagadas, já não conseguem mais brilhar diante da presença do Senhor. O adversário lançou seta para você parar, para você desistir, e a sua lâmpada ela está ofuscada. Mas nesta manhã Deus está acendendo a tua lamparina. Deus está acendendo a tua lamparina. Deus está te renovando. Deus está trabalhando. Quantas vezes Ele já te usou, quantas vezes Ele já te fortaleceu. Lamparina apagada. Mas as prudentes responderam: não seja caso de nós, falte nós a vós, ide aos que vendem, comprai-vos. E tendo elas ido, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com as portas para as bodas, e a porta se fechou. O Senhor não tem prazer de te perder. Não vale a pena retroceder. Não vale a pena virar as costas para Deus. Muitos estão colocando Jesus em segundo lugar. Apocalipse capítulo 3, no verso 20 diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta do vosso coração, eu entrarei e farei morada. Quantos estão fechando a porta para Jesus? Ele está batendo, Ele está dizendo: eu quero entrar, abre a porta, eu quero ceiar contigo, eu quero fazer maravilhas na sua vida. Mas a situação que você se encontra, o status, a fama, talvez tenha te afastado do Senhor. A posição que o Senhor te colocou. Mas Ele ainda continua dizendo: eu estou batendo na porta do teu coração. Eu ainda não desisto de ti. Ainda que você não tenha força, Deus está batendo na porta do teu coração e dizendo a você nessa manhã: não desista, porque grandes coisas vou eu fazer na tua vida. Não desista, porque eu não tenho prazer em fechar a porta e você ficar do lado de fora. Nos tempos de Noé, casavam e se davam em casamento, comiam e bebiam, mas houve o grande dia do dilúvio. Noé abriu a porta, entrou com a família, pegou macho e fêmea de animais, e o dilúvio veio, irmãos, e ali acabou com a raça humana. A Bíblia diz que será, pastor, como nos dias de Noé. Casam, se dão em casamento, fazem festa, a vida continua, a correria do dia a dia. Deus está dizendo: roubadores da minha glória, que não passam tempo em oração, que dedicam mais a vida em coisas mundanas,
passam mais tempo até no WhatsApp do que na minha presença. E se não souber usar as redes sociais, ele adentra, irmãos, e ele faz desgraça. Senhor, eu preciso colocar prioridade na minha vida. Desse jeito não dá mais. Deus está dizendo nesta manhã, prioridade é a minha presença. Roubadores da glória de Deus. A tecnologia, irmãos, é bênção para quem sabe usar, porque quem não sabe está destruindo família, casamento, lares, filhos, está devastando com tudo. E muitas das vezes o povo com a mente cauterizada. Deus é bom, Deus está no controle, vai dar tudo certo, é só uma fase. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo na guerra, mas você já não está suportando, você está depressivo, angustiado, com síndrome do pânico. Irmã, isso tem dentro da igreja? E como tem? Roubadores da glória de Deus. Aí o adversário, ele vai entrando, ele vai encontrando brecha, e quando você menos espera, você já não tem mais força, você está caído. Prioridade nesta manhã. A prioridade nesta manhã está na presença de Deus. Porque Deus disse, eu sou Deus lá do monte, do vale e do deserto. No monte eu estou contigo, lá no vale também estou. No deserto eu seguro na sua mão. Nessa tempestade eu não solto. Esse barco não vai a pique, porque eu, Senhor, estou te sustentando. Na caçude que é. Prioridade nesta manhã. Presença de Deus. Eu preciso me desligar de tudo que me afasta de Deus nessa terra. Eu preciso ter um particular com Deus. E dizer, Senhor, como é que está o meu lar? Como é que está a minha vida? Irmão, você tem dado fruto na igreja de Cristo? Porque Jesus, quando amaldiçoou a figueira, ele disse assim, olha, eu passei e eu só encontrei folhas, não tinha fruto. Jesus está passeando, ele quer encontrar fruto em nós. Ele não quer encontrar folha seca, ele precisa de fruto. Fruto que está preparado para a guerra, fruto que está preparado para a última hora. Eu preciso olhar nesta manhã de consagração para dentro de mim. Irmãos, me perdoam, irmãos, eu preciso falar, eu não posso sair daqui sem falar o que Ele está mandando, me perdoa. Corta para você, corta para mim também. Amanhã é ceia, pastor. Como é que eu vou pegar o pão representando o corpo de Cristo? Como que eu vou pegar o cálice de suco de uva representando o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário? Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu estou tomando, Senhor, muitas das vezes indignamente, Senhor. Deus, me ajuda, Senhor, eu quero tomar, Senhor, a Santa Ceia amanhã, sem nenhuma condenação. Aonde o adversário trabalhou, onde o adversário destruiu, ele vai bater em retirada, porque a partir de hoje eu tomo uma decisão na minha vida. Decisão de mudança, decisão de ser bênção na igreja, decisão de obediência, decisão de diálogo, irmãos. Precisamos ter diálogo, nós precisamos entender. Tem muita esposa que não entende o esposo, muito esposo que não entende a esposa. Diálogo. O que é, meu filho? Eu não sou igual a ti. Talvez você é mais, eu sou menos. E é bom esse negócio de mais e menos. Meu marido que fala, filha, tu é mais e eu sou menos. Mas eu acho que ele é mais e eu sou menos, irmãos. Porque ele tem um discernimento das coisas que eu não tenho. Ele fala, pode esperar. Ó, vigia nisso daqui. Eu falo, Jesus, tenho até medo. Irmão, se ele diz assim, olha, tu não vai pregar em determinado. Eu não vou, pastor. Renato, eu fui convidado, eu posso pregar na consagração da Canaã. Se ele disser não, eu não venho. Porque ele é autoridade sobre a minha vida.
Talvez, irmãos, é Deus permitindo para saber a minha obediência. Eu não posso pegar um microfone, subir no altar do Senhor Santo consagrado e falar balela. Nós temos que pregar o que vivemos, o que sentimos, o que Deus é, o que Deus faz. Eu preciso ser bênção no meu lar, irmãos. Eu não posso, irmãos, botar a igreja abaixo e o fogo cair dentro da minha casa, irmãos. Eu não fazer uma comida, eu ser um demônio lá dentro da minha casa, irmãos. Briga com o esposo, briga com os filhos. E Jesus só olhando, ó, e dizendo: eu estou vendo tudo. Talvez o pastor não está vendo. Talvez a irmã não está vendo. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Que você fique com essa palavra nesta manhã. Se está faltando azeite, irmãos, busque enquanto é tempo. Porque chegará o momento que a trombeta vai tocar. Chegará o momento, irmãos, que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Pode ser hoje. Pode ser que amanhã a gente nem tome santa ceia. Não sabemos a hora. Mas esteja na torre de vigia. Orando e consagrando e buscando e vigiando. Peça a Deus um dom que muitos não pedem, o dom do discernimento. Senhor, eu preciso saber quem é que fala comigo, ó Deus. Quem fala comigo, Senhor, é o adversário da minha alma. Peço o dom de discernimento, irmãos, que Ele vai te esclarecer muitas coisas em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, eu não sei nem se eu estourei no horário. Que você possa sair daqui desta manhã, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que tem pessoas aqui, pastor, que quando chegar em casa vai sentar e vai ter uma conversa diferente. Eu creio que pessoas aqui, quando tomar a Santa Ceia amanhã, vai lembrar do que Deus falou e vai mudar a sua vida. Porque Deus, Ele te ama e Ele quer uma mudança rápida. Ele tem coisas maravilhosas para fazer, mas é necessário uma mudança, é necessário. É necessário uma nova conversão dentro de você. Aquele primeiro amor, quando você adorava a Deus com todo o teu coração, é necessário. Em nome de Jesus, que os irmãos nesta manhã recebam esta palavra. Diante da presença de Deus. Que vocês possam sair daqui, irmãos, cheios da presença de Deus. E quando lembrar, em nome de Jesus, ore por nós, viu? Ore por nós, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É para Jesus, tem que ser mais forte. Glórias a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Estar na presença do Senhor, e Deus fala, e Deus opera, e Deus responde às nossas orações. Glórias a Deus. Antes de encerrar esse trabalho, eu quero ter 2 minutinhos com os irmãos. Nós vamos orar, mas eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Keila, seu esposo. Glórias a Deus. Irmãos, hoje 31 de outubro é o dia do aniversário da Reforma Protestante, que Martinho Lutero colocou as teses na igreja e foi realizada a Reforma Protestante. Vocês veem como o diabo é astuto, que é bem o dia em que nos Estados Unidos se comemora o Halloween, que é um culto a espíritos, a demônios. Nós sabemos que é culto a demônios, não é? Mas nós estamos aqui buscando a palavra de Deus, a presença de Deus. E eu sei que a igreja, no mundo todo, né, no dia de hoje, está vigiando, buscando a presença do Senhor. Porque o diabo não dorme, né, irmãos? Mas o Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. O Senhor Jesus está trabalhando sobre a sua igreja. Amém, meus irmãos? Eu quero louvar a Deus. Irmãos, quinta-feira passada, estive aqui no ensaio do Coral Canaã. Foi encerramento da campanha de oração do coral. E eu fui convidado para trazer uma palavra, e foi exatamente a palavra que Deus colocou na boca da missionária: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Foi o que Deus falou com o coral aqui na quinta-feira.
E irmãos, só Deus, eu, minha esposa, pastor Anderson, sabe que eu estou orando, estava orando, pedindo a Deus uma confirmação, porque Deus colocou no meu coração, do ano que vem, se Jesus não arrebatar a igreja antes, nós vamos fazer a escola de pastoreamento aqui na igreja. O Senhor mandou preparar obreiros, é uma escola só para obreiros, que vão dirigir futuras igrejas da igreja Canaã, né? E eu estava orando, Senhor, será que essa é a ideia da minha cabeça? Ou é o Senhor mesmo? Eu sinto que chegou a hora que o Senhor quer fazer esta obra, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E graças a Deus hoje já veio a confirmação. Nós vamos ter essa escola o ano que vem, preparando o ano todo, preparando obreiros. Eles já vão estar abrindo pontos de pregação, que vai nascer futuras congregações, futuras igrejas da igreja Canaã, para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então estejam orando sobre isso. Amém, meus queridos? E vamos terminar aqui, eu quero combinar uma coisa com os irmãos. Vamos colocar prioridade na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos colocar prioridade. Vamos falar a verdade. Quantos irmãos aqui não usam a internet? Tem alguém aqui que não usa a internet? Não é 5%. Não é 3% dos irmãos que estão aqui, né? A maioria usa a internet. Irmãos, Deus tem falado conosco, tem falado com a igreja. A internet é bom, não é? Mas tem que saber usar. E vamos colocar prioridade na nossa vida, irmãos, né? Eu coloquei um bilhete para mim no meu computador. Se você quiser, eu abro o meu computador para você ver. Meu irmão acho que já viu. Está lá no meu computador assim, ó. Aonde você bate, né? Que seria o mouse. Está escrito assim, ó. Orai sem cessar. Então, toda hora que eu abro meu computador, eu leio aquela mensagem. Orai sem cessar. E eu fico... Não deixa o meu computador me prender. Porque, irmão, se você deixar, ele prende. Antigamente era a televisão. O diabo é moderno, irmãos. Ele usa tecnologia, ele muda estratégias. Antigamente os crentes ficavam assim na televisão. E com o controle. Glória a Deus. A novela, um beijinho da traição. Marido traindo a esposa. Agora ele mudou a estratégia. Não é mais tira a visão. Agora ele usa o computador. E vocês podem ver que tem computador de todo tamanho. Até no celular tem computador. Vai ter crente que vai chegar lá no céu e vai estar olhando assim para a mão. Fica imaginando o Senhor olhando, os crentes olhando para a mão. O que vocês estão procurando? É meu computador, meu tablet, meu celular. Lá no céu nós não vamos levar o tablet e o celular não, viu, irmãos? Amém, meus queridos? Então vamos colocar uma prioridade na nossa vida. Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Mais Deus, menos computador. Amém? Mais Deus, menos internet. Amém, irmãos? É compromisso com Deus. Eu também vou tomar esse compromisso. Amém, meus irmãos? Essa semana eu tomei uma bronca da minha esposa. Irmão, eu tenho horário específico para mexer no meu computador. Não mexo o dia inteiro. Mas se eu mexer perto dela também, eu levo bronca. Mas Jesus já falou para mim, ouve a sua esposa. Porque eu uso ela para te alertar. É que nem o marido da missionária Keila. Às vezes, irmão, eu estou assim, e a minha esposa vem, olha, você já orou? Olha isso. Eu disse, meu Deus, e às vezes quando eu não aceito, depois eu tenho que dar o braço a torcer, porque é aquilo que Deus falou com ela. Irmãos, então, vamos ficar ligados. Amém, meus irmãos? Eu também estou colocando hoje prioridades na minha vida. Deus, eu não me entreguei à internet e não vou me entregar. Eu quero mais tempo para Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos então nos colocar em pé e encerrar em oração. Que Deus abençoe a missionária Keila, seu esposo, viu? Que Deus derrame graça, poder, sabedoria, unção sobre vocês cada dia mais, viu? Vocês são uma bênção para esta igreja e nós amamos vocês. Põe a mão no seu coração. Os irmãos que jejuaram, que consagraram, agora nós vamos orar entregando a Deus, não é? E vamos encerrar este culto na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, pela tua presença gloriosa neste lugar. E mais uma vez o Senhor falou conosco. Quando o Senhor fala, o Senhor derrama graça, derrama poder, derrama autoridade, derrama sabedoria sobre a tua igreja. Goteja a tua doutrina sobre nós, ó Senhor.
Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tratou conosco nesta manhã, pelas confirmações, revelações, pela tua palavra, porque o Senhor tem nos colocado em pé na tua presença. Ó Deus, ó Pai, te damos graças, Senhor, pelo renovo do céu nesta manhã. Senhor, entregamos a consagração, entregamos o jejum, Senhor, entregamos esta manhã na tua presença, ó Pai. Recebe, ó Deus, no trono da tua glória, Senhor, os irmãos que jejuaram, que consagraram, ó Deus, nesta manhã. Recebe, ó Senhor, que o Senhor venha confirmar, Senhor, a tua obra no nosso meio cada dia mais. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa amanhã o culto da Santa Ceia, segunda-feira, o prosseguimento da campanha. Ó Deus, continua derramando graça e poder sobre a tua igreja. Recebe, ó Deus, do trono da tua glória, o jejum e a oração da tua igreja, esta manhã de consagração. Nós te louvamos por tudo, ó Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz: e que o amor de Deus, a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo e as comunicações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, a igreja de Cristo, e conosco então permaneça para todos sempre. Nós dizemos juntos, amém. Vá na paz do Senhor Jesus. Abrace aí 30 irmãos. Deus te abençoe.